Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos debatendo a administração da Câmara Municipal, através da figura da presidência. Recebendo aqui o presidente da Câmara, o vereador Edinho Guedes, do PMDB, e o jornalista Davi Paiva, da TV Câmara, a quem eu passo a palavra aqui para a abertura desse segundo bloco. Vereador, eu queria que o senhor está completando agora um ano à frente da presidência. Imagino que foram muitos desafios. Eu queria que o senhor abordasse aí para a gente como que foi a construção desse um ano de mandato à frente da presidência da Câmara Municipal. De fato, como você pontuou, Davi, foi um ano de muito desafio, né? De muitas mudanças, muitas reformas e não tem como fazer reforma sem levantar poeira, né? Então toda reforma, ela tira as pessoas da zona de conforto, cria essa necessidade de adaptação e então esse começo foi bastante desafiador. Nós tínhamos aí quando, né, a bancada, vamos falar, o meu grupo de vereadores, a qual faço parte, a bancada de apoio ao governo, me procurou e sugeriu meu nome. Eu condicionei a minha candidatura desde que a gente realmente realizasse as reformas que o Poder Legislativo precisava. E uma delas era cortar na própria carne, que era diminuir o número de cargos de confiança. Só para vocês terem uma ideia, a presidência da Câmara, ela tinha ligado a ela 17 cargos de confiança. Então, 17 pessoas que eram nomeadas livremente pelo presidente para compor aí a sua equipe de gestão. E um dos primeiros atos que nós realizamos, que foi iniciar o processo da reforma administrativa, nós cortamos desses 17, 14 desses cargos. Então, diminuímos bastante o número de cargos de confiança e transformamos esses cargos de confiança, que é a proposta agora, em cargos concursados. A proposta de se fazer isso foi, primeiro, criar uma estabilidade, porque esses cargos de confiança, eles mudam sempre conforme troca o presidente, então a gente nunca tem cargos técnicos aqui estáveis, funcionários treinados naquela área, que consegue, ao longo dos anos, se aprimorar e prestar um serviço com mais qualidade e eficiência para a Câmara, sempre está se trocando, e essa troca gera uma certa instabilidade funcional aqui da casa. E também a gente começou uma legislatura com 9 vereadores novos, né? Então também foi um desafio encaixar, criar um senso de grupo, criar uma harmonia entre esses vereadores. Mas eu fiquei bastante satisfeito nesse primeiro ano, que em que pese as diferenças políticas, que é natural, que é importante até que tenha, porque nós estamos num parlamento, nós conseguimos realizar e passar por esse ano com uma relação salutar entre os vereadores, diferente por exemplo, do mandato passado, o qual eu também participei, onde existia muita agressão pessoal, muitos ataques, né? Uma coisa bastante destrutiva de um vereador para o outro, né? E a casa sempre muito exposta de forma negativa por essas picuinhas pessoais. Então a gente conseguiu, ao longo desse primeiro ano, conduzir a sessão de Câmara de maneira que evitasse isso, porque é papel também do presidente intervir na fala do vereador que agride o outro, que se distancia do tema que está sendo debatido. Até é uma justificativa, eu tenho a oportunidade de justificar agora, para quem assiste a TV Câmara, às vezes a gente tem que fazer o papel do chato, né? Então tá lá o vereador, a gente está debatendo o assunto A, ele deixa de falar do assunto A e pega carona para falar o assunto B que interessa para ele. E cabe o presidente falar ao vereador, tá? Ou se um falta com respeito com o outro, puxar, entre aspas, chamar a atenção. Então, assim, esse papel é função do presidente. Então, inclusive da galeria também, das pessoas que vêm se manifestar, às vezes, numa sessão. Interessante também pontuar isso. A nossa Câmara, para quem não conhece outras câmaras do Vale do Paraíba, por exemplo, é uma das poucas câmaras que tem a plateia aberta, né, ao plenário. Então, quem estiver assistindo a sessão de Câmara, o que ele falar, se ele gritar, por exemplo, aquilo atrapalha a sessão de Câmara. Já em São José, por exemplo, eles vedaram com vidro à prova de bala, separando a população dos vereadores. Eu acho que Taubaté também é assim. E a gente, quando teve a reforma do plenário, fizemos questão de manter essa arquitetura democrática. Por conta disso, a gente tem um outro desafio, que é quando o cidadão vem aqui e não respeita a reunião de trabalho. É até legal falar, porque assim, a TV Câmara acabou transmitindo e tem gente que confunde a sessão de Câmara com um programa de TV.
Então, como se fosse um programa de auditório, o Faustão, o Silvio Santos e tal. Então, ele vem aqui e se acha, às vezes, no direito, não, mas eu concordo, discordo e tal. E isso regimentalmente não é possível, né? Não pode acontecer isso, porque não é nem questão de falta de democracia ou não, porque lá, naquele momento, é uma reunião de trabalho onde estão sendo debatidas e feitas as leis da cidade. Então, é preciso, da mesma forma, por exemplo, que vamos falar de um outro poder, o poder judiciário, quando o juiz está lá analisando, escutando uma testemunha, escutando o réu ou a vítima, prestar as informações para ele solucionar um conflito e julgar, não pode ninguém que está assistindo, ô juiz, você tem que julgar assim, assado, tem que respeitar aquele momento de trabalho dele. Então, a mesma coisa acontece com os vereadores naquele momento de trabalho, aquela reunião de trabalho que é a sessão de Câmara. Só para, inclusive, a Câmara tem a ferramenta do uso da tribuna que as entidades podem, através da presidência, solicitar. Né? Exato, eu aponto a isso. A Câmara de Jacareí, ela tem essa característica, esse histórico democrático, não é à toa que o prédio chama o Palácio da Liberdade, onde nós temos o Instituto da Tribuna Livre, que é qualquer entidade do município, regulamentada, registrada, que queira usar em 15 minutos, passe para fazer inscrição e tal, para falar livremente do tema que achar importante e que seja de interesse público, né? Não pode falar de interesse particular lá, fazer propaganda de alguma coisa, por exemplo. Mas existe esse instituto. Então, eu costumo até falar para os meus alunos, nós vivemos no Estado democrático de direito. E sempre quando a gente fala Estado democrático de direito, a gente tem que pensar que existem direitos e deveres. E um dos deveres de todo cidadão é respeitar, né, todas as reuniões públicas que acontecem e participar delas dentro das regulamentações que tratam dela. E a Tribuna Livre é uma forma de participação democrática da sessão de Câmara. Vereador, eu queria que o senhor explicasse então um pouquinho melhor. O senhor fez um trabalho intensivo aí de eficiência e modernidade nos trabalhos legislativos. Eu queria que o senhor pontuasse um pouquinho quais as mudanças que ocorreram aí durante esse ano do seu mandato. A gente teve um grande desafio, né? Assim, eu acabei a minha vida profissional, me formei na iniciativa privada. Eu iniciei, trabalhei com controle de qualidade numa multinacional aqui em Jacareí, a Romain Haas. Hoje foi comprada pela empresa da AgroScience, aqui na saída da Dutra. E eu trouxe essa experiência que eu tive na iniciativa privada e senti assim, falta de algumas ferramentas importantes aqui na administração pública, como controle de qualidade mesmo, metas de eficiência, um controle mais justo das despesas, uma análise mais criteriosa para contratação, para terceirização. E quando eu assumi aqui a administração através da presidência, nós iniciamos um procedimento, então, de implementação dessa cultura de avaliação de desempenho dos servidores, né? De análise de controle de qualidade dos serviços, dos produtos que nós recebíamos e criar aí um planejamento estratégico de se definir quais seriam as principais ferramentas que a gente precisava fortalecer para que a Câmara atingisse essa missão do Poder Legislativo, que é fiscalizar bem e legislar com qualidade, fazendo uma interface com a população cada vez maior. Então, focamos nisso, iniciamos um processo assim, bastante detalhado de mapeamento de todos os departamentos, de como eles realizavam seus trabalhos e tal, e isso deu bastante trabalho, obviamente, mas acabou gerando um resultado bastante positivo no sentido da gente otimizar o dinheiro público que vem aqui para a Câmara. Esse trabalho teve como consequência uma reforma administrativa no mês de setembro. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o que significa essa reforma em termos práticos, mas também em termos de pensar uma administração do Legislativo. Então, a ideia era profissionalizar. Nós tínhamos, como eu disse no primeiro bloco, muitos servidores ligados à administração da Câmara, diretamente à presidência, em cargos de confiança. E isso significava que de 2 em 2 anos, conforme se trocava os presidentes, trocavam esses cargos também. E eram cargos extremamente importantes. Cargos relacionados ao departamento jurídico, cargos relacionados à parte de administração da Câmara, que quando em 2 anos estava se implementando uma cultura de administração, trocava essas pessoas também. Então a primeira coisa foi cortar na própria carne, foi acabar com esses cargos de confiança da presidência. Cortamos aí dos 17, cortamos 14. E criar no lugar desses cargos concursados e todos com nível superior. A ideia do nível superior é que tenhamos profissionais
qualificados como as empresas privadas têm, né? E também conseguimos aí com isso, através da reforma administrativa, que foi essa lei que nós conseguimos aprovar, também trazer essa cultura para dentro dos gabinetes dos vereadores. Então, os vereadores cada vereador tem 4 assessores, um chefe de gabinete e 3 assessores políticos. Então, reformamos a lei obrigando que esses 3 assessores políticos tenham pelo menos o 2º grau completo, o que antes nem precisava, e que o chefe de gabinete, que tem uma remuneração razoável, tivesse pelo menos um nível universitário. Então, foi uma forma de equalizar as solicitações que o mercado, as empresas privadas fazem, então isso tem que ser também acontecer junto ao poder público, para que o poder público tenha qualidade do seu serviço, e criar então um corpo técnico da Câmara que, independente do presidente, vai ter aqui os seus membros, além de criar algumas coisas que não existiam. Por exemplo, nós digitalizamos muitos processos da Câmara, acabamos com muita burocracia, com muita papelada desnecessária que tínhamos aqui, e percebemos que, por exemplo, a Câmara não tem uma área de TI, tecnologia da informação, uma área de informática aqui. Então, estamos agora no processo de implementação de um processo de digitalização de todos os procedimentos, onde vai-se embora o papel, a xerox, e vem no lugar a agilidade, a eficiência, a economia do dinheiro e a rapidez do serviço público, e por isso a gente teve que criar algumas áreas também relacionadas a isso. Então, eu penso que é um caminho bastante trabalhoso de ser feito, mas que é um caminho sem volta, e que eu espero que outros órgãos da administração pública também o façam, porque isso gera a economia do dinheiro público e gera um serviço público de mais qualidade sendo prestado à população, e é isso que a população quer. Pagar o imposto, mas que esse imposto seja bem investido e gere um serviço de qualidade para ela. Enquanto gestor aqui da Câmara, eu tenho privado muito por isso. Vereador, e além de extinguir aí, então, alguns cargos de confiança, bastante deles, isso abriu a possibilidade da abertura de um concurso público que vai propiciar oportunidades para muitas pessoas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse ponto. Sim, nós abrimos inicialmente 19 cargos para o concurso público. Esses 19 cargos, eles complementam, né, substituem os 14 cargos de confiança que nós extinguimos, substitui alguns membros da Câmara, alguns cargos aqui de pessoas que se aposentaram, e criam novos cargos que não existiam dentro da administração, que era preciso ter, como eu acabei de falar, a área de tecnologia da informação, a área da informática. Nós detectamos também a ausência de algumas áreas como gerente de recursos humanos, a própria TV Câmara, né, com a abertura do canal, que foi também um trabalho que nós tivemos. Antes a TV Câmara só era assistida na TV a cabo, da NET, e nós trabalhamos e lutamos para que ela fosse então democratizada e aberta para toda a população. Hoje a TV Câmara, você que nos assiste, não é pela NET e assiste aí pelo canal 61.4 UHF, consegue assistir de forma gratuita, sem precisar pagar nenhuma assinatura para isso. Então, só que ao fazermos isso, nós saímos de uma programação mais reduzida para um canal a cabo para uma programação de 24 horas. Isso aumentou então a necessidade de capacitação, de mais membros técnicos aqui na TV Câmara. Então estamos criando 2 cargos de gerente de programação e gerente de operação, concursados, e mais jornalistas também, que vai ser importante, porque hoje a TV Câmara virou a grande janela da cidade de Jacareí. É uma cidade que tem uma TV pública de qualidade, que pode se pensar, se ver, se analisar através da TV Câmara. Então, o concurso público nós pretendemos realizar ele entre março e abril agora, pode ser um grande presente, né, já que o aniversário da cidade é em abril, e é uma chance, uma grande oportunidade de você aí que quer seguir uma carreira pública, participar. A gente está com uma expectativa aí de 30 mil inscritos, vai ser bastante disputado. Já fizemos a licitação, a empresa que ganhou a licitação é uma empresa idônea, que já fez diversos concursos no Brasil todo, e criamos uma comissão com a participação do Ministério Público, da OAB, para fiscalizar todo o procedimento do concurso, para garantir a lisura e a transparência dele. Mas vai ser uma oportunidade muito grande de emprego e de construção de uma nova Câmara profissional, eficiente, enxuta e que preste serviço público com mais qualidade. Bom, esse é o programa TV Câmara Entrevista, hoje recebendo o presidente da Câmara de Jacareí, o vereador Edinho Guedes, do PMDB, e também o jornalista Davi Paiva. Estamos debatendo aqui a administração pública municipal, a administração da Câmara Municipal, poder legislativo em nossa cidade. Vamos para o intervalo e voltamos em breve.